Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Escola de Liderança Átomo, onde nós vamos falar sobre identidade, propósito e liderança pessoal e interpessoal. E hoje eu quero te perguntar, você já teve desânimo com alguma situação, desânimo com algum projeto? Desânimo de malhar, desânimo de organizar a sua vida, de ir no médico, de começar um novo projeto, ou já teve medo de algo que você desejou fazer porque talvez não estivesse tão bom quanto você gostaria? Então, hoje Deus tem uma palavra para você. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te ordenei eu? Seja forte, corajoso, não tenha medo e não desanime, porque eu serei contigo. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, nos fala sobre uma nova oportunidade que estava diante de Josué. E diante de uma nova oportunidade veio o medo, veio a insegurança e veio o desânimo. Mas o próprio Deus falou com Josué: Josué, eu te ordenei, eu te dei uma ordem, não desanime, não desanime, seja forte, tenha coragem. O que isso significa? Diante de novos começos, diante de um recomeço, muitas vezes as nossas emoções, muitas vezes o medo e as emoções, eles tentam nos sabotar. Mas no momento do recomeço, comece a declarar aquilo que você acredita e não aquilo que você está vendo. Comece a falar: eu acredito neste novo projeto, eu acredito neste novo começo, eu acredito nessa empresa que vai nascer, eu acredito na minha família que vai nascer, eu acredito neste novo empreendimento, eu acredito que hoje eu serei melhor nas minhas atividades do meu trabalho. Comece a declarar, não porque você está vendo, mas porque acreditamos que em Deus nós podemos avançar. Deus nos criou para que sejamos produtivos. Qual é a prova disso? Lá na criação, no livro de Gênesis, fala que Deus abençoou a humanidade e disse: crescei e multiplicai. E essa multiplicação, além de número, também é uma multiplicação de conhecimento, também é uma multiplicação do saber, também é uma multiplicação de todas as experiências. Por isso é tão importante que eu e você, diante de uma nova oportunidade, venhamos declarar as verdades às quais acreditamos. O mês de abril está iniciando ainda. Hoje é dia 11 de abril. É importante que você declare: este mês de abril eu viverei todos os propósitos de Deus para a minha vida, e você vai viver. Segundo ponto desta palavra: as nossas emoções, elas precisam se dobrar diante de uma ordem. Eu e você temos uma ordem: vá que eu serei contigo. Então, não despreze os pequenos começos, não ignore as pequenas oportunidades, mas dê o seu melhor, não seja medíocre. O que é ser medíocre? Não faça somente o limite, não faça somente a conta, faça além do limite, seja excelente em tudo que você fizer, porque numa pequena oportunidade, quando você se aplica em dar o seu melhor, pode ter certeza, ainda que não seja neste lugar, ainda que não seja nesta empresa, ainda que não seja neste ministério, mas somos eu e você que somos moldados com o padrão de excelência. E quando fazemos tudo para a glória de Deus,
que alcance até mesmo as nossas emoções e a nossa intencionalidade. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, de nada servirá. Ou seja, as minhas emoções, elas precisam estar alinhadas com as verdades que eu tenho declarado acerca de confiar nas novas oportunidades que Deus tem me trago. Terceiro ponto desta mensagem, que eu quero que você guarde com muita atenção. Existem momentos de recomeço ou de começo que eles têm cara de encerramento. Tem momentos que parece que será um encerramento no emprego, um encerramento de morar em um endereço, um encerramento de uma área de profissão, mas que não passam de um instante de travessia para um novo lugar melhor e que está no centro do propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Então, não despreze. Quando você estiver passando uma circunstância que parece de ser um encerramento, se recolha em buscar em Deus qual é o seu papel neste momento e tenha convicção no seu coração: todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas colaboram para o meu bem. Então, ainda que pareça ser o fim, Deus pode transformar em um recomeço ou trazer novas direções. O livro de João, capítulo 13, fala sobre Lázaro, o amigo de Jesus. E Lázaro estava morto, mas naquele momento que Jesus chegou, Jesus começou um diálogo com Marta, e Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: Marta, tire a pedra. Tire a pedra. Por quê? Porque aquela pedra impedia do milagre acontecer. E quando aquela pedra foi removida, Jesus chamou Lázaro e Lázaro ressuscitou. Então, eu não sei quais são as portas que você espera para o dia de hoje, para o mês de abril, para o ano de 2025. Mas eu tenho convicção que Deus está trazendo para mim e para você uma palavra. Existem portas abertas para que nós venhamos entrar, que o nosso emocional, ele não venha nos dominar com medo e com desânimo, mas que sejamos fortes e corajosos para avançar, que possamos declarar palavras de fé, que venhamos a ter a convicção de que Deus está conosco. Então, ainda que tenhamos medo, que venhamos seguir com medo, ainda que as nossas emoções tentem ficar desanimadas, que venhamos encontrar a alegria de Deus, que venhamos encontrar a paz de Deus, que venhamos encontrar o amor de Deus, fazendo tudo com excelência, entendendo que não fazemos para pessoas, não fazemos para instituições, mas fazemos para o Senhor. E terceiro ponto, ainda que as oportunidades não pareçam que são oportunidades, olhe e ressignifique todas as coisas, porque existem portas que são disfarçadas de encerramento de oportunidades. Mas quando tudo parece ser o fim, Deus pode estar mudando a ótica ou mudando nossa vida de lugar físico, mas a grandeza dele continua sobre nós. E abril é tempo de portas abertas. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento eu estou aqui em oração, eu confio no Senhor e eu lanço sobre o Senhor a minha vida, a minha família, a vida, a família, os projetos e os negócios de cada pessoa que está comigo nesse tempo de oração. E eu sei que abril é tempo de portas abertas, então eu não sei como está as oportunidades diante desta pessoa, mas eu falo daquilo que eu acredito, e eu acredito que no mês que celebramos a Páscoa, que no mês que celebramos a ressurreição de Cristo Jesus,
o recomeço das boas novas do Evangelho. Haverá recomeço sobre muitas famílias, recomeço sobre casamentos, recomeço sobre relacionamentos. Haverá renovação profissional, novos empreendimentos sendo abertos, e será para a tua glória, em nome de Jesus. Nos dê a graça para seguirmos sem medo, sem nos determos pelas nossas emoções, mas que as nossas emoções sejam fortalecidas na alegria do Senhor e na bondade de Cristo Jesus. É assim que eu acredito, em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu quero te desafiar. Pegue um papel e anote todas as portas que você está esperando em Deus e que você vai entrar neste mês de abril. E eu quero que no final do mês você venha aqui no canal e deixe escrito quais foram as portas no mês de abril que você entrou. E eu tenho certeza que serão muitas. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe, tenha um excelente dia. Fica com Deus.